Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar para conhecimentos específicos do cargo de técnico em agropecuária, com foco em solo, água, plantas, mecanização, florestas, legislação ambiental e produção animal, do jeito que a banca costuma cobrar. Conceitos fundamentais, procedimentos técnicos, relações de causa e efeito e implicações econômicas e ambientais do manejo agropecuário. Começamos com uma visão geral sobre fertilidade do solo. Fertilidade do solo é a capacidade que o solo tem de fornecer água e nutrientes em quantidade, equilíbrio e forma adequada para o desenvolvimento das plantas, permitindo produtividade com sustentabilidade. Fertilidade não é só ter nutrientes, envolve também condições físicas e químicas que permitem que as raízes cresçam, que a água infiltre e seja armazenada, que haja oxigenação e que os nutrientes estejam disponíveis na solução do solo ou em formas que possam ser liberadas ao longo do tempo. Por isso, a fertilidade se conecta diretamente ao manejo e à conservação do solo, à matéria orgânica, à correção da acidez, ao equilíbrio de bases, à atividade biológica e ao controle de erosão. Manejo e conservação do solo são temas essenciais porque solos degradados perdem produtividade, aumentam custos e ampliam impactos ambientais, como assoreamento, perda de biodiversidade e contaminação de água. Conservação do solo envolve minimizar erosão hídrica e eólica, aumentar infiltração, reduzir escorrimento, manter cobertura e proteger estrutura. Práticas conservacionistas incluem plantio direto com cobertura permanente, rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, adubação verde, terraceamento e curvas de nível em áreas declivosas, manutenção de matas ciliares, controle de tráfego de máquinas para reduzir compactação, e correção e adubação equilibradas para favorecer vigor vegetativo e cobertura do solo. A banca costuma cobrar a lógica. Erosão é consequência de chuva intensa, solo exposto, declividade e manejo inadequado. O controle vem do conjunto de práticas, não de uma única medida. Fertilidade do solo, adubos, adubação e corretivos formam um bloco que sempre aparece. Adubos são fontes de nutrientes para as plantas. Podem ser orgânicos, como esterco, composto, cama de aviário e resíduos vegetais estabilizados, ou minerais, como ureia, superfosfatos, cloreto de potássio e outros. Corretivos são materiais aplicados para corrigir propriedades químicas do solo, especialmente acidez. O principal corretivo é o calcário, com diferentes tipos, como calcítico e dolomítico, que fornecem cálcio e magnésio e elevam o pH, neutralizando alumínio tóxico. Outros corretivos e condicionadores incluem gesso agrícola, que não eleva pH de forma significativa, mas fornece cálcio e enxofre e melhora ambiente químico em subsuperfície, reduzindo efeitos do alumínio e favorecendo o aprofundamento radicular. Elementos essenciais às plantas são aqueles sem os quais a planta não completa seu ciclo. Eles incluem macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e micronutrientes como boro, zinco, manganês, cobre, ferro, molibdênio, cloro e níquel. A banca cobra a diferença entre macro e micro, não é importância, é quantidade requerida. Também cobra funções gerais. Nitrogênio está ligado a proteínas, clorofila e crescimento vegetativo. Fósforo está ligado à energia, ATP, enraizamento e floração. Potássio regula a abertura estomática, equilíbrio osmótico, resistência a estresse e transporte de açúcares. Cálcio participa de paredes celulares e crescimento de tecidos novos. Magnésio é componente central da clorofila. Enxofre participa de aminoácidos e proteínas. Nos micronutrientes, boro tem papel em parede celular e florescimento, zinco em enzimas e crescimento, manganês e ferro em fotossíntese e reações redox, cobre em enzimas e lignificação, molibdênio em metabolismo do nitrogênio, especialmente na fixação biológica e redução de nitrato. Transporte de nutrientes no solo é um tema que cai muito porque explica a eficiência de adubação. Nutrientes se deslocam até a raiz por três mecanismos principais: fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. Fluxo de massa ocorre quando nutrientes se movem com a água que a planta absorve, importante para nitrato, cálcio e magnésio. Difusão ocorre por gradiente de concentração, muito importante para fósforo e potássio, sobretudo em solos com baixa mobilidade desses nutrientes. Interceptação radicular ocorre quando a raiz cresce e entra em contato com nutrientes absorvidos no complexo de troca ou na solução. Esse bloco explica por que a umidade do solo e o desenvolvimento radicular influenciam muito a nutrição, e por que o fósforo precisa estar próximo da raiz em muitos sistemas, especialmente no início do ciclo. Reação do solo e correção da acidez.
Reação do solo é expressa pelo pH, que indica a concentração de íons H+ na solução. pH influencia a disponibilidade de nutrientes e toxicidade de elementos como alumínio e manganês. Em pH muito baixo, aumenta a solubilidade de alumínio, prejudicando raízes, e reduz disponibilidade de fósforo por fixação em óxidos de ferro e alumínio. Em pH muito alto, podem ocorrer deficiências de micronutrientes como ferro, zinco e manganês, e problemas de disponibilidade de fósforo por precipitação com cálcio. A correção da acidez com calcário busca elevar pH a faixas adequadas para a cultura e para a atividade biológica do solo. A decisão de calagem deve ser baseada em análise de solo, usando critérios como saturação por bases e alumínio trocável, conforme recomendação regional. A banca costuma cobrar que o calcário deve ser incorporado quando o sistema permitir, ou aplicado superficialmente em plantio direto com estratégia de manutenção, considerando reatividade e tempo de reação. Também cobra PRNT do calcário, que indica poder de neutralização e reatividade. Matéria orgânica é outro eixo. Matéria orgânica melhora a estrutura, aumenta a CTC, melhora a retenção de água, fornece nutrientes, aumenta a atividade microbiana e favorece a agregação, reduzindo erosão. Em solos tropicais, a matéria orgânica pode ser o principal componente da CTC, então sua manutenção é essencial. Práticas para aumentar matéria orgânica incluem cobertura vegetal, rotação, adubação verde, plantio direto, manejo adequado de palhada, uso de compostos e integração lavoura-pecuária-floresta. A banca pode cobrar que matéria orgânica também influencia a complexação de alumínio e disponibilidade de micronutrientes, além de reduzir compactação por favorecer estrutura. Agora, nutrientes específicos. Nitrogênio é altamente dinâmico. Pode estar em formas orgânicas, amoniacal e nítrica. Ele pode ser perdido por volatilização, lixiviação e desnitrificação. A eficiência da adubação nitrogenada depende do manejo, fonte, época, parcelamento, incorporação, umidade e cobertura. Ureia pode volatilizar em superfície, especialmente sem chuva e em pH mais alto. Por isso, práticas como aplicação antes de chuva, incorporação e uso de ureias tratadas podem melhorar a eficiência. Fixação biológica do nitrogênio em leguminosas como soja é fundamental, exigindo inoculação e condições adequadas, e reduz necessidade de N mineral. A banca cobra que N em excesso pode aumentar suscetibilidade a pragas e doenças e causar desequilíbrios nutricionais. Fósforo é menos móvel e sofre forte absorção em solos com alta capacidade de fixação. Por isso, manejo de fósforo envolve adubação no sulco, fosfatagem em correção quando necessário e manutenção por reposição, com base em análise. Fósforo é crucial no estabelecimento, então seu posicionamento próximo à semente é decisivo. Potássio é relativamente mais móvel que fósforo, mas em solos arenosos pode haver perdas por lixiviação, e em solos com alta CTC é mais retido. Potássio é muito importante para a qualidade de grãos, resistência ao acamamento e tolerância a estresse hídrico. Enxofre aparece cada vez mais por redução de fontes atmosféricas e por uso de fertilizantes concentrados com baixo enxofre. Ele é importante em proteínas e pode ser suprido por gesso e outras fontes. Micronutrientes, deficiência e toxicidade dependem de pH, matéria orgânica e textura. Boro é crítico em culturas e solos específicos e pode ser tóxico se aplicado em excesso. Zinco é comum em solos corrigidos com pH elevado e com baixa matéria orgânica. Manganês e ferro tendem a reduzir disponibilidade com aumento de pH. Molibdênio aumenta a disponibilidade com pH mais alto e é importante para leguminosas. A banca cobra que micronutriente deve ser recomendado com base em análise e necessidade, não por receita. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação. A análise de solo é o instrumento central. Deve ser representativa, por isso a amostragem é parte do conteúdo. A amostragem de solo envolve dividir a área em talhões homogêneos por textura, relevo, manejo e histórico, coletar subamostras em zigue-zague, misturar e retirar a amostra composta, com profundidade adequada, normalmente 0 a 20 cm para recomendações gerais, em muitos sistemas, amostras adicionais em 20 a 40 cm para subsuperfície, especialmente quando se avalia gessagem e alumínio. A banca cobra que a amostragem mal feita gera recomendação errada e prejuízo econômico. Recomendação de adubação se baseia na interpretação da análise, na cultura, produtividade esperada, histórico, sistema de manejo e tabelas regionais. Envolve correção de pH, suprimento de macro e micronutrientes e reposição de exportação pela colheita.
Também envolve adubação orgânica, que exige conhecer teor de nutrientes e taxa de mineralização, porque nutrientes não ficam imediatamente disponíveis como em adubo mineral. A banca pode cobrar a ideia de balanço, adubação é investimento, e recomendação busca melhor retorno econômico com menor impacto ambiental. Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e fertilizantes. Economicamente, calagem e adubação aumentam produtividade, mas devem ser otimizadas. Aplicar além do necessário eleva custo e pode gerar problemas ambientais, como contaminação de águas por nitrato, eutrofização por fósforo, e emissões de gases associados a nitrogênio. Ecologicamente, uso racional inclui dose correta, época correta, fonte adequada, posicionamento correto e manejo de perdas. A banca pode cobrar boas práticas, adubação baseada em análise, evitar adubar antes de chuvas intensas, manter cobertura, manejar irrigação para reduzir lixiviação, e usar tecnologias como fertirrigação quando apropriado. Recuperação de áreas degradadas é outro tema. Área degradada é aquela que perdeu capacidade de regeneração natural e produtividade, por erosão, compactação, salinização, mineração, superpastejo e desmatamento. Recuperação exige diagnóstico da causa, correção física e química, recomposição de cobertura, muitas vezes, restauração ecológica. Em solos compactados, pode haver necessidade de descompactação mecânica, mas o ideal é prevenção e controle de tráfego. Em erosão, práticas incluem terraceamento, cobertura, plantio direto e recomposição de vegetação. Em restauração, usa-se espécies pioneiras e nativas conforme objetivo. A banca pode cobrar que recuperação deve integrar conservação do solo, manejo de água e restauração vegetal. Agora, legislação ambiental aplicada à propriedade rural, área de preservação permanente, reserva legal, CAR e Código Florestal. EP é área protegida, com função ambiental de preservar recursos hídricos, estabilidade geológica, biodiversidade e bem-estar. Exemplos incluem margens de rios e nascentes, encostas íngremes, topos de morro e áreas de vereda conforme regras. Reserva legal é percentual da propriedade que deve ser mantido com vegetação nativa, variando conforme bioma e região, e tem função de conservação e uso sustentável. O Cadastro Ambiental Rural, CAR, é registro eletrônico obrigatório para imóveis rurais, que integra informações de EP, RL, áreas consolidadas e uso do solo, e é base para regularização ambiental. O Código Florestal define regras de proteção, regularização e recomposição. Em prova, o candidato deve dominar conceitos e finalidade. Não é só burocracia, é instrumento de gestão ambiental e segurança jurídica, com implicações diretas em acesso a crédito e regularização. Inventário florestal, manejo de florestas plantadas e produção de mudas de espécies florestais. Inventário florestal é levantamento quantitativo e qualitativo de uma floresta, para estimar volume, biomassa, crescimento e estrutura. Envolve amostragem por parcelas, medição de diâmetro à altura do peito, altura, qualidade do fuste e cálculo de volume por equações. A banca pode cobrar que inventário é base para manejo sustentável, planejamento de colheita e avaliação econômica. Florestas plantadas, como eucalipto e pinus em muitas regiões, exigem manejo de espaçamento, desbaste, controle de formigas, adubação, controle de plantas daninhas, monitoramento de pragas e planejamento de corte. Produção de mudas envolve escolha de sementes ou material clonal, substrato, recipientes, irrigação, adubação, controle fitossanitário, rustificação e transporte. A qualidade da muda define sucesso do plantio. Mecanização agrícola, máquinas e implementos. A banca cobra conhecimentos gerais de trator, implementos de preparo, plantio, pulverização e colheita. Trator é fonte de potência. Implementos incluem arados, grades, subsoladores, semeadoras adubadoras, pulverizadores, distribuidores de calcário e adubos, colhedoras e carretas. Conceitos básicos: potência, tomada de potência, engate de 3 pontos, lastreamento, calibração de implementos, segurança e manutenção preventiva. Mecanização deve ser compatível com o sistema de conservação. Plantio direto exige semeadoras adequadas, e o preparo intensivo em áreas declivosas aumenta a erosão. Sistematização de áreas de cultivo, levantamento topográfico, curvas de nível e terraceamento. Sistematização é organizar a área para cultivo com conservação e eficiência, incluindo drenagem, estradas internas e nivelamento. Levantamento topográfico envolve planimetria, que trata de projeção horizontal e localização, e altimetria,
que trata de cotas e desníveis. Curvas de nível são linhas de mesma altitude. Dimensioná-las ajuda a planejar plantio em nível e terraceamento. Terraceamento é prática conservacionista que cria estruturas transversais ao declive para reduzir velocidade do escoamento e aumentar infiltração, evitando erosão. A banca cobra que o tipo de terraceamento depende de solo, declividade, chuva e sistema de manejo, e que manutenção é essencial para evitar rompimentos. Operacionalização de teodolito e GPS de navegação. Teodolito mede ângulos horizontais e verticais para levantamentos e demarcações. GPS de navegação fornece coordenadas e pode ser usado para mapeamento básico, marcação de pontos e orientação em campo, embora não substitua GPS de alta precisão em levantamentos legais. Em prova, o que cai é a noção. Teodolito e GPS são ferramentas para medir e localizar, e o técnico deve saber configurar, registrar e interpretar, além de manter procedimentos de campo, como conferência de baterias, registro em caderno e checagem de referência. Noções de hidráulica e conceitos de hidrologia. Hidráulica trata do comportamento da água em movimento em tubulações e canais, envolvendo pressão, vazão e perdas de carga. Hidrologia trata do ciclo da água na bacia: precipitação, infiltração, escoamento superficial, evapotranspiração, recarga e vazão de rios. Em irrigação e conservação, entender a relação entre chuva, infiltração e escoamento é essencial. A banca cobra que manejo inadequado causa erosão e assoreamento, e que conservação do solo é conservação de água. Sistemas de irrigação, pivô central e irrigação localizada. Irrigação aumenta a produtividade, mas exige planejamento para evitar desperdício e salinização. Pivô central é sistema de aspersão mecanizado que gira em torno de ponto fixo, cobrindo área circular ou ajustada. Exige pressão, vazão, uniformidade e manutenção de emissores. Irrigação localizada inclui gotejamento e microaspersão, aplicando água próxima à raiz, com alta eficiência, e permitindo fertirrigação. Exige filtragem, controle de entupimento, manejo de pressão e manutenção. Tubulações comerciais incluem PVC, PAD e outros, com classes de pressão, diâmetro e conexões. A banca cobra que dimensionamento depende de vazão, pressão disponível e perdas de carga. Estações climatológicas, zoneamento agrícola e classificações climáticas. Clima determina a época de plantio, risco de estiagem, geada e doenças. Estação climatológica mede temperatura, chuva, umidade, vento e radiação. Zoneamento agrícola orienta plantio por risco climático, reduzindo perdas e orientando o seguro agrícola. Classificações climáticas ajudam a entender padrões regionais. Em prova, a ideia é: planejamento agrícola depende de dados climáticos e calendário. Agora, fitotecnia geral, com foco em milho, feijão, soja, algodão, mandioca e cana. Fitotecnia é o conjunto de conhecimentos sobre cultivo de plantas agrícolas, exigências, manejo, produtividade e qualidade. Amostragem de solo e correção já vimos como base. Escolha de cultivares envolve adaptar a variedade ao ambiente, ciclo, resistência a doenças, tolerância a estresse, potencial produtivo e finalidade, como grão, silagem, fibra ou indústria. Tratamento de sementes é essencial para prevenir doenças iniciais e pragas de solo, usando fungicidas, inseticidas e inoculantes conforme cultura e tecnologia. Plantio envolve época, espaçamento e densidade. A banca cobra que densidade influencia competição, interceptação de luz e produtividade, e que plantio fora da época aumenta risco climático e fitossanitário. Em milho, pontos clássicos: época conforme chuva, manejo de nitrogênio, controle de plantas daninhas no início, e atenção a pragas como lagartas, e doenças foliares em certas condições. Em feijão, manejo de solo, inoculação quando aplicável, atenção a doenças e pragas, e colheita e pós-colheita cuidadosas por sensibilidade à umidade. Em soja, grande foco em inoculação e fixação biológica de N, manejo de fósforo e potássio, controle de plantas daninhas e manejo de pragas e doenças, com atenção à resistência e manejo integrado. Em algodão, manejo mais intensivo, com exigência de adubação equilibrada, controle fitossanitário e colheita e beneficiamento. Em mandioca, material de propagação por manivas, manejo de solo e controle de plantas daninhas no estabelecimento. Em cana-de-açúcar, manejo de mudas, preparo, adubação, controle de plantas daninhas, e colheita e logística, além de sustentabilidade com palhada e redução de queima conforme políticas. Adubação nas culturas envolve níveis de fertilidade do solo,
relações de nutrientes e recomendações baseadas em análise. Também inclui adubação orgânica, que contribui para a matéria orgânica e nutrientes, mas exige atenção ao teor e ao risco sanitário. Tratos culturais incluem capinas, controle de pragas e doenças, manejo de irrigação quando houver, e práticas para reduzir competição e perdas. Tipos de cultivos incluem monocultivo, rotação e consórcios. Rotação melhora solo e quebra ciclos de pragas e doenças. Plantas daninhas e controle. Plantas daninhas competem por luz, água e nutrientes, e podem hospedar pragas. Controle pode ser cultural, mecânico, químico e biológico, e o manejo integrado é o mais seguro. Uso de herbicidas exige conhecimento de seletividade, época, dose, tecnologia de aplicação, deriva e resistência. A banca cobra que aplicação inadequada causa fitotoxicidade, contaminação ambiental e resistência. O manejo de resistência envolve rotação de mecanismos de ação, uso de práticas não químicas e evitar dependência de uma única molécula. Aplicação de defensivos e manejo fitossanitário. Exige calibração de pulverizador, escolha de bico, pressão, volume de cauda, condições de vento e umidade, uso de EPI e respeito ao receituário agronômico quando aplicável. O técnico deve entender que segurança do trabalhador e do ambiente é parte do manejo. Pragas e doenças de importância econômica variam por cultura e região, mas a banca cobra princípios: monitoramento, nível de ação, controle integrado, rotação de produtos e medidas preventivas. Colheita, classificação, armazenamento e comercialização. Colheita no ponto correto reduz perdas. Classificação depende de padrão de qualidade, umidade, impurezas e danos. Armazenamento exige controle de umidade, ventilação, pragas de armazenagem e temperatura. A comercialização envolve logística, preço, mercado, padrão de entrega, muitas vezes, contratos. A banca cobra que pós-colheita é parte da produtividade. Perdas podem ser enormes se armazenamento é ruim. Olericultura, escolha do terreno, preparo do solo, mudas, plantio, adubação, calagem, transplante, tratos culturais, fitossanidade, herbicidas, colheita e beneficiamento. Olericultura exige alta fertilidade e manejo intensivo. Escolha do terreno envolve drenagem, acesso à água e proximidade de mercado. Preparo do solo inclui aração e gradagem quando aplicável, formação de canteiros, correção de pH, adubação orgânica e mineral, e manejo de irrigação. Mudas devem ser sadias, com substrato e viveiro adequados. Plantio considera espécie, variedade, ciclo, espaçamento e densidade, e transplante exige cuidados com estresse hídrico. Tratos culturais incluem irrigação frequente, capinas, tutoramento em algumas culturas e controle fitossanitário. Colheita e beneficiamento exigem higiene, padronização, classificação e acondicionamento, porque hortaliças são perecíveis. A banca cobra que o clima influencia fortemente, temperatura e umidade afetam ciclo e doenças. Fruticultura, importância do clima e do solo, práticas culturais e pós-colheita de frutos, com foco em frutas tropicais como citros, manga, abacaxi, cocô, goiaba, maracujá e banana. Fruticultura depende de planejamento de longo prazo, escolha de área, preparo, correção, variedades, porta-enxertos em alguns casos, espaçamento, irrigação, poda, adubação, controle de pragas e doenças, e manejo de colheita. Clima influencia floração, frutificação e qualidade. Solos precisam ser bem drenados, com fertilidade adequada e pH corrigido. Pós-colheita é essencial. Frutos exigem colheita no ponto, manuseio cuidadoso, controle de temperatura e embalagem para reduzir perdas. Doenças de plantas, importância, sintomatologia, etiologia, causas não parasitárias, micologia, epidemiologia e controle. Sintomatologia é o conjunto de sintomas: manchas, murcha, podridões, mosaicos, clorose, necrose, tombamento e deformações. Etiologia é causa: fungos, bactérias, vírus, nematoides ou fatores não parasitários, como deficiência nutricional, toxicidade, estresse hídrico e fitotoxicidade por defensivo. Doenças não parasitárias são muito cobradas porque parecem doença, mas não são infecciosas, são problemas de manejo, clima ou nutrição. Micologia estuda fungos. Fungos fitopatogênicos são principais causadores de doenças em muitas culturas, com ciclos de esporos e condições favoráveis de umidade e temperatura. Epidemiologia estuda como doença se desenvolve em população, fonte de inóculo, disseminação, período de incubação,
condições ambientais e suscetibilidade. Controle de doenças deve ser integrado, uso de variedades resistentes, sementes sadias, rotação, manejo de irrigação, espaçamento adequado para ventilação, controle de restos culturais, e uso racional de fungicidas e defensivos biológicos. Defensivos biológicos e químicos entram como ferramentas, mas a banca cobra que biológico exige condições e planejamento, e químico exige rotação e dose correta para evitar resistência. Manejo de controle de pragas. Manejo integrado de pragas envolve monitoramento, identificação correta, nível de ação, controle biológico, controle cultural, armadilhas, e uso racional de inseticidas quando necessário. O objetivo é reduzir dano econômico com menor impacto ambiental. A banca cobra que a aplicação indiscriminada aumenta a resistência, mata inimigos naturais e pode piorar surtos. Agora entramos em zootecnia e sistemas de criação: bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura, piscicultura, suinocultura, avicultura e equinocultura. Sistemas podem ser extensivos, semi-intensivos e intensivos. O técnico deve conhecer manejo de alimentação, água, instalações, sanidade, reprodução, bem-estar e índices zootécnicos. Índices zootécnicos incluem taxa de natalidade, taxa de desmame, ganho de peso, conversão alimentar, taxa de mortalidade, produção de leite, taxa de postura, entre outros. Planejamento produtivo envolve definir objetivos, dimensionar área e instalações, prever consumo de ração e forragem, planejar calendário reprodutivo e sanitário, e organizar registro de dados para tomada de decisão. A banca cobra que sem registros não há gestão. É preciso registrar cobertura, partos, tratamentos, pesos, consumo e perdas. Instalações e equipamentos: para bovinos, curral, brete, troco, coxos, bebedouros, sombreamento e piquetes. Para suínos, baías, comedouros, sistemas de água, controle de ambiência e dejetos. Para aves, galpões, ventilação, aquecimento, densidade e biossegurança. Para piscicultura, viveiros, tanques, aeração, qualidade de água e manejo de alimentação. Limpeza e desinfecção de instalações e equipamentos são essenciais para a biossegurança e redução de doenças. Retirada de resíduos, lavagem, desinfecção com produto adequado, vazio sanitário quando aplicável, e controle de entrada de pessoas e veículos em sistemas intensivos. Noções de alimentos e alimentação animal, alimentos concentrados e volumosos. Concentrados energéticos incluem milho e sorgo, proteicos incluem farelo de soja e outros. Volumosos incluem pasto, silagem, feno e capineiras. Suplementos minerais e vitamínicos corrigem deficiências, e aditivos podem melhorar desempenho, mas exigem orientação técnica e respeito à legislação e segurança. Procedimentos e manejo alimentar exigem regularidade, água de qualidade, coxos limpos e ajuste conforme fase. Formulação de dietas envolve balancear energia, proteína, fibra, minerais e vitaminas conforme espécie e categoria. Cálculo e mistura de concentrados exigem precisão para evitar intoxicações e perdas. Manejo nutricional de vacas em lactação, vacas secas, bezerros e recria. Vaca em lactação tem alta exigência energética e proteica, e dieta inadequada reduz produção e aumenta risco de distúrbios metabólicos. Vacas secas precisam de manejo para preparar parto e reduzir riscos. Bezerros exigem colostro de qualidade nas primeiras horas, manejo de aleitamento e introdução gradual de concentrado e volumoso. Recria exige ganho adequado para a idade e preparo reprodutivo. A banca cobra colostro e sanidade como base da sobrevivência e desempenho. Formação e manejo de pastagens e capineiras. Pastagens são base de sistemas a pasto e exigem escolha de espécie forrageira conforme solo e clima, adubação, controle de invasoras, manejo de altura e descanso. Capineiras são áreas para produção de forragem de corte, como capim-elefante, e exigem adubação e manejo de corte. Conservação de forragens, ensilagem e fenação. Ensilagem é conservação por fermentação anaeróbia. Exige matéria seca adequada, compactação, vedação e manejo para evitar entrada de ar. Tipos de silos incluem trincheira, superfície, bag e torre. Fenação é desidratação de forragem para conservar. Exige clima adequado e manejo para evitar mofo. Dimensionamento de pastagens e ajuste de taxa de lotação. Taxa de lotação é número de animais por área, ajustada à oferta de forragem, estação e manejo. Lotação excessiva degrada pasto e solo. Lotação baixa pode desperdiçar forragem. Manejo rotacionado e contínuo tem diferenças.
rotacionado alterna piquetes com descanso, favorecendo recuperação, contínuo exige controle de carga e altura. Reprodução. Ciclos reprodutivos de bovinos, inseminação artificial e distúrbios reprodutivos. Ciclo estral envolve estro, ovulação e períodos, e manejo reprodutivo exige observação de cio, nutrição adequada e sanidade. Inseminação artificial melhora a genética, mas exige identificação correta de cio, manejo de sêmen, higiene e técnica. Distúrbios reprodutivos incluem anestro, repetição de cio, aborto e retenção de placenta, e exigem diagnóstico veterinário, mas o técnico deve reconhecer sinais e acionar assistência. Principais distúrbios locomotores, digestivos e respiratórios em bovinos, suínos e aves. Em bovinos, distúrbios digestivos incluem timpanismo e diarreias em bezerros. Distúrbios respiratórios podem ocorrer em confinamento e em mudanças climáticas. Distúrbios locomotores incluem problemas de casco e claudicação. Em suínos e aves, doenças respiratórias são críticas por densidade e ambiência, e distúrbios digestivos afetam conversão alimentar. O técnico deve reconhecer sinais: apatia, perda de apetite, febre, tosse, diarreia, dificuldade de locomoção, secreções e alteração de comportamento. Mamites e seu controle. Mastite é inflamação da glândula mamária, com impacto econômico e sanitário. Controle envolve higiene na ordenha, pré e pós-dipping, manutenção de equipamento, descarte correto de leite com antibiótico e tratamento conforme orientação veterinária. A banca cobra mastite clínica e subclínica. A subclínica não mostra sinais visíveis, mas reduz produção e aumenta a contagem de células somáticas. Controle de ecto e endoparasitos. Ectoparasitos incluem carrapatos, moscas e piolhos, endoparasitos incluem vermes gastrointestinais. Controle envolve manejo integrado, rotação de pastagens, manejo sanitário, tratamentos estratégicos, evitar resistência a antiparasitários e manter higiene de instalações. A banca cobra resistência também em parasitas. Uso contínuo do mesmo princípio ativo seleciona resistência. Principais zoonoses e seu controle. Zoonoses são doenças transmitidas entre animais e humanos, como brucelose, tuberculose, leptospirose, raiva, toxoplasmose e outras conforme espécie e região. Controle envolve vacinação quando aplicável, testes e controle sanitário, manejo de resíduos, higiene, controle de roedores, manejo de água e uso de EPIs. Em prova, a banca valoriza a visão de saúde única, saúde humana, animal e ambiental integradas. Noções de sanidade animal e identificação de animais enfermos. O técnico deve reconhecer sinais gerais de doença: prostração, febre, desidratação, mucosas alteradas, diarreia, tosse, secreções, falta de apetite, perda de peso, alteração de comportamento e isolamento. Também deve registrar ocorrências, isolar quando necessário, comunicar responsável e acionar assistência veterinária. A banca cobra que manejo sanitário envolve prevenção, vacinação, quarentena, limpeza, controle de entrada de animais e pessoas, e monitoramento contínuo. Fechando nosso estudo, o técnico em agropecuária precisa dominar a lógica integrada. Solo e fertilidade exigem amostragem, correção e adubação racional, com atenção à matéria orgânica e impactos ambientais. Conservação do solo e água exige práticas como plantio direto, curvas de nível e terraceamento. Legislação ambiental exige entender EP, reserva legal, CARI-Código Florestal, além de recuperação de áreas. Florestas plantadas e mudas exigem inventário e manejo. Mecanização e topografia exigem conhecimento de máquinas, curvas de nível, teodolito e GPS. Irrigação e clima exigem hidráulica, hidrologia, sistemas e zoneamento. Fitotecnia exige dominar manejo das principais culturas, do plantio após colheita, com controle de daninhas, pragas e doenças e uso seguro de defensivos. Olericultura e fruticultura exigem manejo intensivo e pós-colheita. Sanidade vegetal exige diagnóstico de sintomas, epidemiologia e controle integrado. Zootecnia exige sistemas de criação, nutrição, pastagens, conservação de forragens, reprodução, sanidade e zoonoses, com registros e planejamento produtivo. Se você estudar com essa estrutura e sempre relacionar conceito, procedimento e efeito econômico ambiental, você estará no nível certo para a prova da UFT.